Então, ao último dos nossos vídeos, pequenas revisões de aula, e é isso aí. Esse aqui é o último para a prova. Vou deixar aqui algumas reflexões rápidas sobre direito ao esquecimento, talvez esse seja o mais breve dos vídeos, porque as reflexões foram mais filosóficas na última sessão. Eu até recomendaria, se vocês quiserem, dar uma olhadinha lá, porque a gente foi e veio bastante. Eu vou dar uma organizadinha, vou tecer alguns comentários sobre 2 ou 3 autores aqui que eu usei, e aí vou deixar para vocês as reflexões centrais ali do último ponto, que são as reflexões sobre a GDPR, né? É, 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 e sobre os julgamentos da União Europeia, né, a respeito desse tema, né? E, e, e basicamente eu queria comentar com vocês aqui como é que funciona essa questão, esse sistema aí na leitura que está sendo feita hoje em dia sobre o que a gente pode chamar de tema do direito ao esquecimento, né? Então a primeira grande questão que a gente vai analisar aqui é o que funciona como direito ao esquecimento e como é que surge essa questão, né? Ainda agora, estava discutindo aqui numa turma do noturno, nessa questão de direito ao esquecimento, a gente levantou essa lebre lá por outras razões, e lembraram, por exemplo, né, que é daquele fatídico filme da Xuxa, lá de trás, né, e ela dizendo que aquilo tinha sido um pedaço da carreira dela que ela queria esquecer, que ela não queria mais comentar e tal. Teve uma situação lá em que ela tinha uma exposição física maior num filme, tinha envolvimento de menor de idade, isso é coisa né, coisas, né? E aí ela fez aquele filme que estava precisando da grana, estava precisando para ingressar no mundo da atuação, ou coisa que o vale, e as pessoas caem no caso dela até hoje por causa disso, e ela fala, olha, né, é isso, eu não vou tomar só decisões corretas ainda, e quero esquecer esse troço, quero esquecer essa história, né. E lembraram desse caso, eu não lembrava dessa situação mais, né. Mas está aí uma situação, então, em que a gente fala sobre direito ao esquecimento. E tem, na realidade, a situação que eu lembrei mais, né, é aquela que ficou um pouquinho mais icônica, talvez por ser um pouco mais recente, né, enfim. Pior que toda vez que a gente fala dela, a gente lembra, e daí a gente recusa ainda mais direito ao esquecimento e mostra a consequência trágica da gente não pensar com mais cuidado sobre o direito ao esquecimento. Foi uma situação que apareceu aí num Linha Direta, tinha esse programa, não sei se ainda existe, né? Tinha esse programa chamado Linha Direta na Globo, que falava de casos e crimes, e enfim, ele descrevia situações de crimes, falava, né, tá entrando meio naquela batida dos serial killers norte-americanos, dos crimes em série, e aí começou a fazer um desenho ali em cima sobre essa questão da serialização do crime, daí contava a história de alguém que tinha cometido crimes, e divulgava, e pedia colaboração da população, né, e aquela coisa toda, né, então um pouco daquela coisa né, a exposição do rosto do indivíduo naquele estilo faroeste, né, complicados em si por si já, né, mas o caso é que num determinado tinha alguns programas desses que eram utilizados para falar sobre casos históricos, situações históricas de crime, situações históricas de, né? E aí nesses casos históricos a gente começava a ver situações que tinham ficado famosas, tinham ido a julgamento ou que não tinham sido resolvidas. E um caso era de uma moça que tinha sido abduzida e levada para um apartamento no Rio de Janeiro, e aí atacaram a moça, ela lutou, e daí nisso acabaram batendo na moça e provavelmente para disfarçar o crime do ataque, né, para disfarçar o ataque físico, teriam jogado a moça da cobertura e ela teria vindo a óbito por conta disso. E daí queriam que isso passasse, provavelmente queriam que isso passasse por um suicídio. Enfim, aí as pessoas foram a julgamento, duas pessoas foram absolvidas, se não me engano, e uma foi condenada, né, uma situação assim, né? E o caso deles trouxeram esse caso à tona e a família ficou sabendo que isso viria à tona, e aí a família resolveu processar a Globo, pedindo que esse caso não viesse a público, né? Falando, olha, isso aí já é caso antigo, a gente não quer ter que relembrar, é doloroso, né? Os irmãos da moça lembram, os sobrinhos, né? Agora ainda tem contato com isso, é uma situação super chata para a família, não há porquê, e aquele negócio todo, e determina que a Globo acabou ganhando a causa, né? A justiça acabou concedendo que a Globo televisionasse o caso, e passou e acabou-se, né? E aí o argumento central era esse, olha, nós gostaríamos de esquecer esse assunto, né? Nós temos direito ao esquecimento, nós temos direito a esquecer os momentos dolorosos da nossa vida, né? A gente pode falar de outras situações, e tem a situação, né, em que aquele indígena Pataxó foi queimado vivo, né? Os rapazes estavam envolvidos, um dos rapazes estava envolvido, ele passou lá pela condenação, foi uma condenação esquisita, assim, né, porque eles não foram condenados por homicídio doloso, eles foram julgados por homicídio culposo, não foram a júri,
Mas enfim, ele pagou a pena dele e tal, e depois ele foi fazer concurso para a Polícia Civil, salvo engano, passou no concurso, só que na hora de ser empossado não permitiram, né? Ou não me lembro se foi numa das fases do concurso que proibiram de fazer, mas não, acho que na hora de ser empossado, fizeram a averiguação das certidões negativas, descobriram quem era e falaram, não, você não pode ser policial civil, porque, né? Ele fala, não, mas eu paguei o meu crime, eu não quero mais, eu estou justamente tentando me redimir, eu fiz um curso de direito, eu quero ser policial porque eu quero me redimir do mal que eu causei, eu quero fazer alguma coisa boa, né? Ah, não, mas eu não posso permitir que você seja policial com o perfil que você tem. Ele tinha entrado com mandado de segurança na época para poder frequentar a academia e tudo, né? Foi na hora de entrar para a academia. E então tudo isso envolve o tal do direito ao esquecimento, né? E aí o que que acontece? A dinâmica do direito ao esquecimento ela é uma dinâmica que conta com a fugacidade, com a efemeridade das nossas memórias, né? E essa efemeridade, ela tem uma atribuição, uma característica muito forte. Nós naturalmente esquecemos. A ideia é que apenas algumas poucas memórias estejam concentradas e permaneçam quando elas têm um vínculo emocional mais profundo e assim por diante, né? O que acontece é que, em virtude do avanço da tecnologia, nós passamos a ter uma inversão da lógica da memória. Né? A memória ela passa a funcionar de uma maneira diferente. Como nós podemos deixar tudo gravado em qualquer momento, literalmente qualquer momento pode ser gravado, né? Nós estamos de alguma maneira promovendo nós estamos incrustando, isso eu comento com vocês no vídeo anterior, nós estamos incrustando e virtualizando determinados aspectos da nossa vida. E a virtualização desses aspectos eterniza eles. Então eles ganham uma publicidade que na realidade dá um suporte, uma manifestação coletivos para a memória. E agora a gente não dá mais conta de esquecer. Então quando a gente naturalmente esqueceria, quando isso naturalmente ficaria reservado aos participantes, às testemunhas, isso vai sumindo, vai desaparecendo, né? A questão do testemunho vai sendo invertida com o avanço tecnológico. E aí, por conta disso, a gente começa a ter, então, dentro desse contexto, todo um processo de inversão do mecanismo de memória. Esse é o momento talvez mais grave, porque o desgaste que ele começa a criar é o desgaste que faz com que o direito ao esquecimento se torne um direito extremamente frágil. Mesmo que eu declare o direito ao esquecimento, eu não consigo ter o esquecimento a partir do momento em que houve a disseminação de determinadas informações enquanto dados online. Tá? É, isso é bastante grave, bastante complicado, né? E também exige uma extensão desse direito, que é chamada de direito à deleção, né? É o direito a apagar essas informações ou a exigir que essas informações sejam apagadas de servidores, exigir, portanto, a ação de controladores, de servidores e controladores, né? de técnicos, que possam capacitar a desaparição, a obliteração dessas informações em determinada medida. Isso significa, em contexto geral, que nós passamos a ter, dentro desse contexto da memória em inversão, dentro desse desenho da memória em inversão, uma projeção talvez um pouco mais vertical, um pouco mais complicada, do que significa em sentido próprio e efetivo essa capacidade judicial de alcançar os espaços de deleção. Né? E aí começam os complicadores. Por exemplo, eu tenho um servidor que resguardou determinada informação, mas ela vaza dali, ela sai, as pessoas reproduzem, recortam, reenviam, e isso vai ficando guardado em outros lugares. Daí como é que eu vou ter uma universalização dessa deleção? Né? Eu já não consigo ter. Né? O outro exemplo, né, como é que eu vou conseguir, às vezes, ter comando judicial sobre esferas que estão promovendo a reserva desses dados fora do meu ambiente de competência, fora da minha jurisdição? Né? Então aí começa um outro problema. E esse problema ele acaba causando, então, uma impossibilidade, uma cristalização da memória e uma impossibilidade da sua superação. Essa virtualidade ela se torna uma virtualidade com a qual eu sou obrigado a lidar, mesmo que eu queira esquecer e não consigo mais esquecer. Eu não tenho o direito a ser esquecido e não tenho mais o direito a esquecer certas coisas. Elas estão para sempre ali incrustadas, presentes. Isso era uma coisa que só aconteceria antes com os indivíduos que tinham dado publicidade das suas vidas ou que, em alguma medida, tinham considerado a publicidade natural das coisas. Vejam que aqui, por conta da normalização do estado de memória nesse sentido, nós também temos, por assim dizer, uma transformação da nossa leitura
desse esquecimento, né? Uma transformação geral da leitura do esquecimento e de como ele vai nos afetar. Se antes nós realmente precisávamos falar de um direito ao esquecimento pela excepcionalidade das situações em que esse direito precisava ser exercido de uma maneira mais brutal, mais ampla, como na remoção do espaço da esfera pública de certas informações, dados ou narrativas, agora isso se torna um direito jogado e alvejado no âmbito da experiência humana, e talvez a própria experiência tenha que se readaptar. Talvez ela vá se readaptando enquanto nós nos acostumamos com essa novidade toda, que é essa descrição, essa disseminação, essa consolidação das esferas de contemplação, por assim dizer, do, do ser humano diante do direito, né? Diante das expectativas jurídicas que nós criamos. Tem uma outra questão também que pode ser suscitada aqui, que é a seguinte: olha, por mais que a memória já precise passar pelos filtros de deleção, talvez haja uma esperança que é respaldada pela possibilidade de insignificância da memória diante das cadeias significantes que estão colocadas nesse universo global. Isso é muito, mas muito relativo. Porque a relação de significação ela tem várias dimensões, e se ela se torna universalmente significante, se algo se torna universalmente significante, essa significância universal estimula a preservação. Se tem uma significância local, estimula a preservação nesses circuitos locais, que podem ser o suficiente para afetar de forma negativa a vida de uma pessoa, né? Então, se há um incidente envolvendo uma celebridade mundial, as pessoas vão querer guardar, reservar, preservar, comentar, escrever em histórias, é difícil destruir. Se é uma situação que envolve grupos familiares, círculos de amigos, as pessoas vão guardar e vão trocar entre si mesmas. Então, fica difícil ter essa noção, ter essa clareza, ter essa percepção mais evidente dentro do contexto específico dessa insignificância, né? Algumas coisas, evidentemente, seriam filtradas e jogadas no esquecimento. Permaneceriam lá para consulta, para acesso, mas o interesse por elas desapareceria. Mas me parece ser uma estratégia me parece ser o aproveitamento de certo elemento que é muito fugaz para a gente contar com ele, de modo que existe aí uma sedimentação da memória. Não dá para falar que isso seja o bastante, que isso seja o suficiente, né? Aí a gente está necessariamente contando com certo dano colateral, imaginando que a realidade é assim mesmo. Talvez seja esse o caso, talvez a grande transição seja essa. Entender que aquilo que fazemos vai nos perseguir de alguma maneira para sempre, o que é horrível, mas talvez seja a nova condição humana, né? Uma condição que já está se insinuando dentro da sociedade disciplinar, da sociedade de controle, desde há muito tempo atrás. Mais especificamente, no âmbito da presentificação, quer dizer, no âmbito desse momento do agora, nós temos a ideia de construção da consciência. E isso é o curioso, porque se a consciência se constrói agora, ela também se respalda muito em eventos que se repetem, em eventos que repetem ou reinstauram determinadas cadeias de significação, né? Por isso que eu digo, a memória, nesse sentido, ela vai ficar numa dependência muito intensa dessa construção referencial. Se ela está num eixo de referência, ela se repete, se repete, se repete. Ela está sendo constantemente atualizada, né? Está sendo feita atual em linguagem e em reprodução. Então ela vai criando um cultivo de memória, ao passo que outras coisas passam ao ciclo do esquecimento. O que é muito curioso, assim, que na verdade, se a gente for para pensar, o trabalho midiático que foi feito, por exemplo, para a memória de grandes eventos catastróficos que nós tivemos no século XX, por exemplo, da questão do Holocausto, a gente vê que já existe uma distorção e um ruído muito forte nas memórias, porque gerações que viveram o Holocausto, essas são as últimas agora, as pessoas estão desaparecendo, elas estão, né, falecendo. Elas envelheceram, então assim, quem pode manter a originalidade do discurso, quem manteve por uma questão de consciência das dores causadas, das dores sofridas, né, já não consegue mais, já não tem mais condições de fazer isso. E o discurso começa a mudar e em algumas pesquisas já tem mostrado que as novas gerações já não têm uma compreensão clara do que o Holocausto é, porque ele não está mais vivo em termos de significação como ele estava antes. Isso é um problema muito grave, porque aí coisas que são significantes e que merecem ser lembradas não são, e coisas que nós gostaríamos de ver esquecidas por um certo interesse que denuncia algo, denuncia um elemento, uma tradição, um modelo a respeito do que a nossa sociedade implica, não estão sendo esquecidos. Isso só por si já merece uma moldura e uma pesquisa em cima, né, eu penso. Por fim,
a questão da perspectiva e da previsão, né? Então, quando nós olhamos para o futuro, essa perspectiva e essa previsão são outro jeito de lidar com o tempo. São as coisas que os teóricos fazem, né? Que os futuristas fazem, que nós mesmos fazemos quando nós tentamos antever o cenário de coisas no futuro, que os investidores fazem no terreno econômico. A ideia de previsão, ela vem justamente de um cenário perspectivo e ela é dependente imediatamente do ambiente que queremos construir. Aqui nós temos uma afetação dupla, porque na medida da repetição de certas memórias, nós construímos o devir, aquilo ali vira uma coluna formativa de um determinado devir. Vai virar um instrumento, um tema, um objeto de discussão nesse devir. Vai virar uma preocupação nesse devir. Então tem uma bifurcação aqui, né? Só que se vira uma preocupação e ela é negativa para determinado indivíduo ou grupo de indivíduos, isso pode só vir a causar dores no futuro. Então é a garantia de dores futuras ainda por cima, para piorar a situação. E o terreno perspectivo, ele é a determinação mais profunda da realidade que queremos criar e do controle que nós temos e podemos exercer no momento atual, né? Nessa fase de atualização, nesse agenciamento atual, nós podemos controlar as cadeias e direcionar os rumos que nós damos para aspectos edificadores desse devir, né? Desse vir a ser, né? Como diria o Nietzsche, né? E essa concepção é um pouco complicada, porque a rigor a gente sem um livramento específico da memória, nós acabamos de dilapidar e remover um elemento que nos permitiria, de repente, constituir um futuro menos doloroso para determinadas pessoas. Veja que aqui eu ainda estou partindo da base do direito ao esquecimento, né? Se nós esquecemos sem querer de certas coisas que são relevantes e lembramos outras que que as pessoas afetadas prefeririam ver esquecidas, nós estamos engendrando no devir já as injustiças que vão ser cometidas. Nós já estamos engendrando dores que são injustas, nós estamos engendrando potenciais repetições históricas, nós estamos engendrando potenciais distorções discursivas, nós estamos engendrando a aceitação de determinadas condutas, como nós estamos engendrando também a aceitação de determinadas dores como testemunhos da espécie humana. Mas será que é justo impor isso sobre um indivíduo ou um determinado grupo de indivíduos? Então, esse é um ponto para se pensar. Por fim, o que acontece é que no desafogar normativo a discussão acaba se prolongando, principalmente no sentido específico de esquecimento e deleção. Essas duas categorias aparecem no artigo 5º da GDPR, né, da Diretiva Geral, né, sobre privacidade, né, enfim, né, sobre regulação de privacidade. Né. Ela não, o artigo 17 ele trazia essas duas colunas, direito ao esquecimento e direito à deleção, lado a lado. Né. Mas essas duas colunas elas acabam passando por um reducionismo, são filtradas. O direito à deleção ele começa a ser entendido como inviável dentro desse contexto, por conta do alcance, por conta da ductibilidade das informações e dos dados que são oferecidos. E aí, em virtude disso, o direito ao esquecimento ele fica isolado, ele fica desaparelhado nessa realidade. Se você não colocar os dois elementos lado a lado, se você não tiver essas duas garantias lado a lado, não há mais a possibilidade de você ter uma vigilância adequada. E a situação se torna mais grave ainda porque, no final das contas, a única coisa que você efetivamente consegue fazer é contar com a colaboração dos servidores. Você começa a transferir uma responsabilidade que deveria ser reforçada e apresentada por uma estrutura e por uma política de Estado, e ela vai paulatinamente passando para políticas internas pertinentes mais especificamente à atividade de determinados grupos, de determinados setores da economia. E esses grupos eles vão ter que criar regulações autônomas. O mesmo problema apareceu, por exemplo, quando o Zuckerberg foi chamado em duas ocasiões diferentes para se explicar diante da Corte do Congresso norte-americano e do Parlamento Europeu a respeito dos vazamentos de informações e do escândalo do Cambridge Analytica, da Cambridge Analytica. Né? E nas duas situações, o Zuckerberg foi instado, principalmente diante do Congresso norte-americano, ele foi instado, foi chamado para regular o próprio setor. Eles falaram, olha, ou você regula o setor ou regulamos nós. E você não vai gostar de a gente regular. Né? Na verdade, o que o Congresso norte-americano não queria admitir era, primeiro, nós não queremos regular porque isso significa perda de recursos. Né? Quanto menos regulado, mais investimento tem. Segundo, se nós regularmos, nós vamos mostrar que nós não temos condições de bancar a regulamentação que nós fazemos. Então nós precisamos primeiro que você nos diga se você tem os instrumentos necessários para abraçar as garantias de que não vai haver fake news, as garantias de que nós não vamos ter dificuldades ou embaraços em manter essa norma aplicada, mas em nenhum dos dois casos o Zuckerberg confirmou a possibilidade. Né? Tudo muito incerto. E nesse sentido também as ferramentas para determinação do esquecimento, as ferramentas de deleção, as ferramentas
dispostas para deletar informações são muito limitadas, especialmente no sentido de que as informações se disseminam de uma forma muito rápida, e isso acaba trazendo uma insegurança muito grande. Então esse sentido é muito complicado, na verdade. Assim, a gente pode ver, por exemplo, uma solução anunciada, talvez, na, na possibilidade de você responsabilizar indivíduos pela emergência de determinados elementos que tragam memórias dolorosas. E aí você meio que reumaniza a relação. Então, basicamente vai aparecer o que os olhos não veem, o coração não sente, seria dizer. É horrível dizer isso, mas talvez seja a única solução viável. E mesmo assim ela não me parece ser uma solução justa. Você deleta tudo que você puder deletar, emergiu em algum outro lugar, então você agora é responsável, porque existe uma decisão sobre isso, etc, etc. Ah, mas eu não sabia. Como é que você não sabia, afinal das contas, se o troço foi deletado? Como é que você não sabia, afinal das contas, se você consegue imaginar que isso vai causar dor ao outro, né? Então, basicamente, você lida com isso na medida em que isso emerge para o conhecimento. A outra questão, outra que me aparece, é que talvez isso vá se tornando tão inviável com o passar do tempo que essa norma vá sendo ela própria esquecida, né? A norma do direito ao esquecimento vá sendo deixada de lado em determinada medida, pelo menos em casos não tão emblemáticos. Nos mais emblemáticos e mais públicos, sim, seria lembrado, porque aí o que está em jogo também não é a questão do direito ao esquecimento, mas é a conformação honorífica e a imagem pública de indivíduos que são públicos e que, portanto, ou que estão envolvidos em dilemas públicos e que, portanto, têm mais poder de alavancamento dentro dessas esferas para obter respostas, né? E tem mais facilidade para encontrar seus próprios elementos, já que eles têm uma ontologia digital mais sedimentada, ou seja, eles podem ser encontrados mais facilmente em buscas, podem ser encontrados mais facilmente por seus focos de interesse, por suas relações. Claro, 100% nada se garante, nunca, jamais, né? Então fica essa memória. Até porque mais bizarro é isso, né? Fica a memória negativa do evento, né? Então a gente fala, eles pediram direito ao esquecimento, não tiveram garantia lá no linha direta, como eu disse no começo, a gente está lembrando o caso agora para discuti-lo cientificamente, mas está lembrando, né? Até que ponto, até que lugar vão as memórias nesse sentido? Né? Até que ponto e até que lugar a gente consegue trabalhar esse esquecimento? Né? E até que ponto e até que lugar a gente consegue operar as delimitações desse esquecimento? Beleza, galera? É isso aí. Eu vou deixar esse último vídeo para vocês, então. Espero que ele tenha ficado mais curtinho. E seguimos. Beleza, galera? Qualquer coisa, por favor, me avisem. Peço a vocês que fiquem tranquilos aí com relação à prova. Uma prova bem tranquila, né? Que vocês têm os 4 bloquinhos aí. Eu passei para vocês na sessão passada já os guias aí do que vocês precisam estudar. E é isso, galera. Beleza? Qualquer coisa, gritem aí. Deus abençoe e até mais.